Bom, então hoje nós vamos começar o oitavo capítulo, né, do livro Há 2000 anos, já da segunda parte. Nós, na semana passada, terminamos, né, as teias do infortúnio. Foi um capítulo também cheio de acontecimentos, né? A morte, tanto do Agripa, por parte do... Nossa, agora me fugiu o nome. Do Saul, e também a morte do Saul, depois que ele vai ali no mago, né, no Araxes, e acaba morrendo também. E aí mostra depois Públio Lentulus continuando numa vida, né, ainda pública, uma vida política, né, como ele sempre foi. A gente viu, né, que ele sendo senador ele continuou. Então não tinha tempo, né? Ele era um senador do império e assim fica por anos. E hoje, então, nós vamos entrar no capítulo oitavo, na destruição de Jerusalém. Não sei se todos sabem, né, mas Jerusalém foi destruída na história. Depois da passagem de Jesus, tiveram alguns acontecimentos. Inclusive, Jerusalém foi destruída antes de Jesus e depois de Jesus. Com tudo que a gente vem entendendo, né, do cristianismo, da vinda de Jesus, da dificuldade de implementar o cristianismo, há ainda a imposição do Império Romano, e em um determinado momento na história aconteceu a destruição de Jerusalém. Jerusalém, para evitar os, os conflitos ou as paixões exacerbadas dos hebreus, principalmente nesse momento aqui que a gente vai ler hoje. E o imperador romano determina a destruição do templo. O templo que era algo muito, né, suntuoso e muito importante para os hebreus. Então, na história de Públio Lentulus, apesar ele estar em Roma, né, ele ter ido para Jerusalém, depois voltado de Jerusalém, e em Jerusalém foi a parte trágica da história dele, né, o sequestro do filho, o início da jornada triste da Lívia, a calúnia, né, e tudo mais. E só que ainda vai ter uma parte da história de Públio Lentulus que ainda tem relação com Jerusalém. Então vamos começar. Mas mais de 10 anos correram, silenciosamente amargurados, depois de 58. Porque no ano de 58, que foi o ano que, como a gente viu, 25 anos depois de Públio Lentulus ter se separado, né, na verdade, fisicamente da Lívia. E no ano de 58 que a Lívia morreu, e agora no capítulo passado nós vimos que mais duas personagens morreram, teve outro também, né? Então, no ano de 58, depois disso, depois desses acontecimentos, mais 10 anos correram. A Flávia, filha dele, ficou cega, vocês se lembram no capítulo passado, por conta do veneno que estava sendo colocado por parte de uma das servas, né, a mando da Aurélia. Então, mais 10 anos se passaram sobre a vida comum das personagens dessa história. Somente em 68 conseguira a política conciliatória de grande número de patrícios, entre os quais Públio Lentulus, o definitivo afastamento de Domício Nero. Então, o imperador Nero, que também nós vimos no capítulo passado, quem foi quem começou, instituiu, né, a questão do massacre aos cristãos ali no circo, que foi a morte da Lívia, e os abusos dele, né, o fogo que aconteceu em Roma e tudo mais 10 anos depois conseguiram tirar ele do trono ali. E Públio Lentulus fazia parte desse número de patrícios. E suas nefandas crueldades. Então ele saiu, juntos saíram as atitudes dele, né? Todavia, a ascensão de Galba durara poucos meses e aquele ano de 69 ia definir grandes acontecimentos na vida do Império. Então aqui tem muita coisa da história mesmo, né? Da história do Império Romano, da história da nossa humanidade. Se a gente for atrás disso, de informações históricas, a gente está tendo uma aula, inclusive nesse livro do Emmanuel.
Então, Nero cai, entra Galba, Galba dura poucos meses, e outros acontecimentos vão acontecer na história do Império Romano. Lutas numerosas encheram a cidade de pavor e sangue. A terrível contenda entre Otão e Vitélio dividira todas as classes da família romana em facções hostis, que se odiavam ao extremo. Então eram disputas que aconteciam na época. Se a gente clica aqui, ó, a gente vai ter a explicação histórica de cada uma dessas personagens, dessas batalhas, desses conflitos. Mas eu acho que no momento aqui não cabe a gente ficar entrando nesses detalhes. Mas para quem tiver interesse, dá para aprofundar. Mas então teve essa contenda entre o Otão e o Vitélio e que separou as famílias romanas, né, dessa época. Afinal, a famosa Batalha de Betriaco dava o trono a Vitélio, que instaurou um novo círculo de crueldades em todos os setores políticos. Então saiu um cruel, né, Nero, e entra outro cruel depois de Galba, e aí mais uma personagem aí cheia de abusos de poder e de crueldade. A diplomacia interna, porém, vigiava na sombra, examinando atentamente a situação de modo a não permitir a continuidade de novo surto de extermínio e de infâmia. Então, da mesma maneira que o imperador tinha plenos poderes, os senadores, ou existia um grupo que acabava cuidando para que ele não fosse, se o grupo tivesse condições, né, de não ser morto à ordem do imperador, eles conseguiriam de alguma maneira mudar esse panorama. Então, internamente aconteciam os abusos, mas esse grupo tentava vigiar e quando fosse necessário, com toda a cautela, né, provavelmente, conseguiam intervir. Vitélio apenas conservou o governo por 8 meses e dias, porque no mesmo ano de 69, as legiões do território africano, trabalhadas pela orientação sutil dos que haviam derribado Nero e seus asseclas, proclamaram Vespasiano para a suprema investidura do império. Então aí foram vários, né, que entraram, saíram depois de Nero, e aí mais uma investida por parte das organizações ali fizeram com que Vitélio saísse, também porque estava abusando do poder, e colocaram Vespasiano. Se a gente clica aqui, ó, só por curiosidade, ó, a gente vê, ó, Tito Flávio Vespasiano, e fala, foi um imperador romano, né, de tal ano até tal ano, então até Roma, junho de 79, quando ele morreu aqui, né? Mas aí depois descreve mais detalhes, mas é isso que eu falei, não vamos entrar nesses detalhes. Mas o fato é que Vespasiano teve uma participação importante para a suprema investidura do império. O novo, inclusive, ele tem relação com essa queda de Jerusalém, com essa destruição de Jerusalém. O novo imperador, que ainda se encontrava no campo de seus feitos de armas, empenhado na pacificação da Judéia, distante, satisfazia as exigências mais avançadas de todas as classes civis e militares, sendo recebido em triunfo para o posto supremo, iniciando-se assim a era prestigiosa dos Flávios. Então, né, daquela família, né, daquele grupo familiar. Vespasiano integrava aquele grupo de patrícios operosos que contribuíra sem alardes para a queda dos tiranos. Amigo pessoal de Públio Lentulus, o imperador se tornara famoso, não só por suas vitórias militares, mas também por seu criterioso tirocínio político, evidenciado em Roma desde os dias turbulentos de Calígula. Então, outro ainda mais lá atrás, né? Então ele era um imperador que tentava acabar um pouco, né, com os abusos, e era
um imperador que era amigo pessoal de Públio Lentulus. Sob a sua orientação administrativa, quer dizer, Públio Lentulus orientando o Vespasiano, ia abrir-se uma trégua nas imoralidades governamentais. Inaugurar-se-ia novo período de compreensão das necessidades populares e na rota dos seus planos econômico-financeiros, o império ia caminhar para os dias regeneradores de uma nova era. Públio recebeu todos os acontecimentos com a velada alegria possível aos seus 67 anos. Então, olha isso, Públio tinha 67 anos no ano, de 69. De lutas fortes, de anos de lutas e fortes experiências da vida. Sob a claridade serena da velhice, todavia, sua fibra moral e resistência física eram as mesmas de sempre. Então, a gente acompanhou, um pouco Públio Lentulus. Não foram fáceis os últimos anos para ele, na questão pessoal, na questão sentimental, emocional. Mas a sua fibra moral e a sua resistência física, o Emmanuel está descrevendo aqui que era a mesma de sempre, apesar dos seus 67 anos de idade. Dentro da perspectiva de melhores dias para as realizações patrióticas, considerava agora como bem empregado todo o tempo que roubara a filha cega para atender ao trabalho do bem coletivo. E foi nesse estado de espírito, com a consciência satisfeita pelo dever cumprido, de conformidade com as suas concepções, que se dirigiu ao palácio para atender a um chamado especial do imperador, que muitas vezes não deixou de recorrer ao conselho dos seus mais antigos companheiros de ideal. Então, Públio Lentulus acabou, nesse tempo, depois da morte de Lívia, depois da morte de Agripa, da cegueira da Flávia, se dedicando ao que ele achava que era realmente um cumprimento de dever perante a humanidade, a sociedade, ali aos outros, Então ele vivia dessa maneira, cumprindo o seu papel de senador. E ele, então, foi chamado pelo imperador na época para pedir um conselho pessoal. Senador, disse-lhe Vespasiano na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial. Mandei chamá-lo para me amparar com a sua tradicional dedicação ao império na solução de assunto que julgo de suma importância. Dizei, Augusto, respondeu Públio comovido. Só que ele foi interrompido, Mas o imperador gentil cortou-lhe a palavra. Não, meu caro, entendamo-nos com a velha intimidade de outros tempos. Deixemos por um instante os protocolos. Então, olha como o imperador via o Públio realmente como alguém muito querido, muito próximo, a ponto de, mesmo na posição de imperador, queria que Públio se dirigisse a ele, pelo menos naquele momento, ali entre eles, naquele momento, sem os protocolos, de imperador, de Augusto, chamado daquela maneira ou de outra. E vendo que o senador esboçava um sorriso de reconhecimento à sua palavra fluente e generosa, continuou a expor a questão que o interessava. Chamado a Roma para o cargo supremo, não ousei desobedecer às sagradas injunções que me impeliam ao cumprimento desse grande dever, embora obrigado a deixar meu filho na obra de pacificação da Judéia amotinada, trabalho esse que considerarei em toda a vida o meu melhor esforço pela vitalidade do império no desdobramento de suas gloriosas tradições. Então, olha isso que interessante. O Vespasiano, como já foi dito ali atrás um pouquinho, ele trabalhou por muito tempo na obra de pacificação da Judéia, para poder... A Judéia era uma dos locais que o império dominava. Só que os judeus eram fervorosos, eles eram
apaixonados e exagerados na questão religiosa e tudo mais. Tanto é que foram o próprio povo judeu que levou ao auge, né, a questão do Cristo, a crucificação, por conta aquilo tudo que a gente acompanhou um pouco mais atrás. E o Vespasiano com o filho estavam lá cumprindo um papel de pacificação, de colocar tudo sob controle na Judéia. E quando ele foi chamado a ser imperador, ele deixou o filho, continuando lá nesse trabalho na Judéia, o filho que se chama Tito, né? E ele para assumir o império. Acontece, todavia, que o cerco de Jerusalém se vai prolongando demasiado, acarretando as mais sérias consequências para os meus projetos econômicos, no programa restaurador que me propus realizar no governo. Então, algo lá ainda está acontecendo, que é esse cerco de Jerusalém, que está ainda atrapalhando o projeto dele, né, como imperador. Suponho que o meu valoroso Tito, olha aqui, Tito, filho de Vespasiano, esteja necessitando de um conselho de civis, além dos assistentes militares que o acompanham na arrojada empresa, e lembrei-me de organizá-lo tão somente com os amigos mais íntimos que conheçam Jerusalém e suas cercanias. Quer dizer, ele considera, além da opinião de Públio, o fato de Públio ter morado lá em Jerusalém e ter vivido um tempo por lá e conhecer um pouquinho melhor a região e o povo. Então ele está querendo que Públio vá aconselhar, vai ajudar o que Tito está fazendo ainda lá. Quando as minhas primeiras incursões na edilidade, tive conhecimento dos seus processos na reforma administrativa da Judéia, sabendo, portanto, da sua permanência em Jerusalém há mais de 20 anos. Era, pois, meu desejo que aceitasse, com outros poucos companheiros nossos, a incumbência de orientar melhor a tática militar de meu filho. Tito está necessitando da cooperação política de quem conheça a cidade nos menores recantos, bem como seus idiomas populares, de maneira a vencer a situação que se vai tornando cada vez mais penosa. Públio Lentulus pensou na filha doente. Quer dizer, imagina, ele está sendo solicitado numa viagem que naquela época a gente sabe que não é tão simples, não é tão rápida. E ele, no mesmo momento, pensa na Flávia. Um instante, mas recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir seus zelos por algum tempo, respondeu com decisão e energia: Meu nobre imperador, vossa palavra augusta é a palavra do império. O império manda e eu obedeço, honrando-me em cumprir vossas determinações e correspondendo aos impulsos generosos da vossa confiança. Então ele pensa em Flávia, mas pensa que ela tem amparo na Ana e aceita, né? Porque é uma honra para eles, né? Obedecer ao império, ao imperador, às determinações deles, né? Ali de Roma. Muito agradecido, falou Vespasiano, estendendo-lhe a mão extremamente satisfeito. Tudo estará pronto, de modo que sua partida e de mais 2 ou 3 amigos nossos se verifique dentro de 2 semanas, o mais tardar. Assim aconteceu. Depois das dolorosas despedidas da filha, que ficara aos cuidados da serva dedicada no palácio do Aventino, o senador tomava a suntuosa galera que, largando de Ostia, penetrou depressa o mar largo rumo à Judéia. Então, Ostia, né, era das cidades portuárias, né, de onde partiam os navios, as galeras, né? Então ele vai mais uma vez para Jerusalém. Não com a Flávia fica com Ana. O velho patrício reviveu com penosa serenidade as peripécias da viagem dos seus tempos de juventude venturosa, quando a felicidade era para ele incompreensível, em companhia da esposa e dos 2 filhinhos. Então imagina
imaginem, né, o que que vai ser essa viagem para ele na questão de reviver o início da jornada que mudou toda a vida dele. Então, na época, ele não dava o valor à felicidade de estar junto com a Lívia, da felicidade de estar com a Flávia e com o Marcos, o filhinho dele que desapareceu. E aí isso tudo nessa viagem começa vamos nos lembrar também do seguinte, né? Com um Públio renovando, um Públio que com esses choques da vida começaram a quebrar, né, o mármore, né, a pedra que tinha dentro dele, e ele já é um Públio iniciando uma nova fase, né? E aí nessas lembranças, sim, a pequenina figura de Marcos, o filho desaparecido, parecia surgir novamente a seus olhos sob uma auréola de radioso e santificado enlevo. Um dia, em Cafarnaum, levado pelas palavras caluniosas de Sulpício Tarquínios, duvidou da honorabilidade da mulher, acreditando mais tarde que o rapto da criança fosse uma consequência da sua infidelidade. Vocês se lembram disso? Então, até isso, né, ele atribuiu na época. Assim, porque ela está me traindo, raptaram o meu filho por conta da infidelidade dela. E tudo por conta do Sulpício Tarquínios, que foi aquele que morreu, né, com a cruz do Simeão, que cai em cima dele depois que ele mata Simeão lá naquele episódio, e o desaparecimento do filho dele. Então tudo aquilo começa a voltar nas lembranças dele. Porque a vida, do jeito que ele estava levando, tinha colocado isso daí lá para trás. Mas Lívia agora estava redimida de todas as culpas no tribunal da sua consciência. Então, da maneira que ele julgava há tempos atrás, quando ele morava na Judéia, agora ele está voltando a ter essas lembranças com uma consciência totalmente diferente. Porque agora ele tem na cabeça dele que realmente já é assim claro para ele que a Lívia não foi culpada de nada, a Lívia sempre foi uma santa. Seus sacrifícios domésticos e a morte heróica no circo constituíam a prova máxima da sublimada pureza do seu coração. Naqueles instantes de meditação, figurava-se-lhe que voltara ao passado com seus sofrimentos intermináveis, esbarrando sempre na sombra pesada do mistério, quando tentava reler as páginas desse doloroso capítulo da sua existência. A que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado o pequenino que lhe perpetuaria a estirpe nobre? Quer dizer, ele começa a repensar tudo, né? Suas emoções paternais pareciam alarmar-se de novo, depois de tantos anos e tantos padecimentos em família. Então, vejam se não é parte de plano divino fazer com que ele reviva isso, né? Coloque tudo à tona de novo, esses pensamentos, com um espírito já renovado. Mas, embora lhe flutuassem no íntimo as mais penosas dúvidas, o senador, na sua rigidez, na rigidez da sua infibratura moral, preferia crer consigo mesmo que Marcos Lentulus havia sido assassinado por malfeitores vulgares, dados ao roubo e ao terrorismo, para nunca mais requisitar os seus desvelos paternais. Ele era assim, ele como ele não sabia, não tinha certeza de nada, só tinha dúvidas. E ele tinha procurado muito, vocês se lembram também que por quanto tempo ele colocou uma série de pessoas ali em busca dele nas regiões e não encontrou. Então, para ele, realmente, Marcos estava morto. Assim quereria crer, mas aquela viagem afigurava-se-lhe uma análise de suas lembranças mais queridas e mais pungentes.
De tarde, ao suave clarão do crepúsculo no Mediterrâneo, parecia-lhe ver ainda o vulto de Lívia acalentando o pequenino ou falando-lhe ao coração em termos afetuosos de consolação, supondo lobrigar igualmente a figura de Comênio, o servo de confiança entre os subalternos e escravos. Em companhia de 3 outros conselheiros civis, chegou sem maior dificuldade ao destino, colocando-se esse reduzido conselho de íntimos do imperador à imediata disposição de Tito, que lhe aproveitou carinhosamente os pareceres, utilizando com grande êxito as suas opiniões, filhas de largas experiência da região e dos costumes. O filho do imperador era generoso e leal para com todos os compatriotas, que o consideravam como benfeitor e amigo. Mas para os adversários, Tito era de uma crueldade sem nome. A gente lendo, né, toda essa história e outras, né, a gente vê o quanto que nós lá atrás, né, quanto que a humanidade tinha crueldade assim correndo nas veias da maioria. Alguns poderiam até amar ou ter alguma atitude de carinho, mas assim, quando o assunto envolvia perder alguma coisa pessoal ou não era do mais próximo, eram adversários, eles eram cruéis. Eles matavam sem piedade. A morte, matar, era algo que era corriqueiro. E eu fico pensando, a gente estava vivendo naquela época. E onde a gente estava inserido? Em que contexto? Do lado que sofria, do lado que fazia sofrer? Em torno da sua figura ardente e desassombrada, desdobravam-se legiões numerosas de soldados que combatiam encarniçadamente. O cerco de Jerusalém, terminado em 70, então no ano de 70, né, não é 1970, eu ia falar sem querer. Então, no ano de 70, foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. Então, algo que também extremamente pesado aconteceu nesse fim do que eles chamaram, né, de o cerco de Jerusalém. A cidade foi sitiada, justamente quando intermináveis multidões de peregrinos, vindos de todos os pontos da província, se haviam reunido junto ao templo famoso para as festas dos pães ázimos. Então, a festa que acontecia rotineiramente, né, no templo de Jerusalém, que todo o povo, o povo hebreu ali da região vinha até o templo naquele dia, estava exatamente nesse momento, quando Roma resolve, de alguma maneira, intervir. Daí o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas da célebre resistência. O número de mortos nos terríveis recontros elevou-se a mais de 1 milhão. Eu não sei se vocês tinham noção disso. Eu não tinha noção disso. 1 milhão de pessoas morreram. Imaginem o tamanho, a gente não sabe o tamanho que é. Quando passa, né, fala na Bíblia, Jerusalém, Cafarnaum, e a gente não sabe que tamanho que é uma cidade de Jerusalém naquela época. Quantas pessoas chegavam ali em Jerusalém? Os romanos fizeram nesse dia, então nesse período, mais de 1 milhão de mortos, fazendo os romanos quase 100 mil prisioneiros, dos quais 11 mil foram massacrados pelas legiões vitoriosas depois da escolha dos homens válidos. Então, olha isso. 1 milhão morreu, eles ganharam sobre o povo hebreu. 100 mil prisioneiros. Aí depois escolheram os que serviam e 11 mil foram mortos, massacrados, porque não serviam. Depois da escolha dos homens válidos entre cenas penosas de sangue e de selvageria,
por parte dos soldados. O velho senador sentia-se amargurado com aqueles pavorosos espetáculos de carnificina. Então, se em algum momento ele achava aquilo normal, a vida foi mudando, né, intimamente o senador, principalmente no momento lá que a Lívia estava sendo devorada pelos leões, que foi justamente o que foi descrito. Para ele, naquele momento, aquilo já não tinha mais, aquilo incomodava. E aí, então, só que esses acontecimentos se repetiam na época, essas matanças, né? E ali, então, ele estava se sentindo amargurado, mas cumpria-lhe desempenhar a palavra dada e era com o melhor espírito de coragem que dava pleno cumprimento ao seu mandato. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui, porque o senador Públio Lentulus, nessa encarnação ainda tinha uma certa, não vou falar crueldade, mas frieza, né, com relação a certos assuntos, que ele começou a ficar sensibilizado com outros acontecimentos, mas vamos nos lembrar do começo do livro, quando ele teve aquele sonho que ele viu uma encarnação passada dele em que ele era Públio Lentulus Sura e que ele era um político também, mas muito mais cruel. Um político que, inclusive, cegava as pessoas. Então, os inimigos dele, as pessoas com quem ele queria impor o seu poder e tudo mais, ele cegava e chegou a cegar, né, condenando certas pessoas ou certos escravos por seja lá o que for. Então ele chegou a esse grau de crueldade numa encarnação anterior. Então agora a gente já vendo que aquilo, além dele não fazer parte, aquilo já estava incomodando ele. Mas aquilo faz parte do passado dele. Seus pareceres e conhecimentos foram muitas vezes utilizados com êxito, tornando-se íntimo conselheiro do filho do imperador. Então, apesar dos limites, né, que se tem uma influência, né, um conselho, ele era o conselheiro do imperador. Mas o imperador ele era cruel com os inimigos, como foi falado ali anteriormente. Diariamente, em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso visitava os postos mais avançados das forças atacantes, verificando a eficácia da nova orientação observada pela estratégia militar dos seus patrícios. Então, agora aqui está descrevendo um pouquinho antes, talvez, daquilo que foi citado ali atrás. Porque aqui foi citado que Roma faz um massacre, acaba com o cerco de Jerusalém, matando 1 milhão de pessoas. Mas agora ele está descrevendo um pouquinho antes dessa conquista. Então, Públio Lentulus estava ali e estavam acontecendo as batalhas. E ele ia com frequência com Pompílio Crasso nos locais onde aconteciam, né, as batalhas, observando os movimentos e dando conselhos ao Tito. Os chefes de operações várias vezes lhe chamaram a atenção para não avançarem muito em suas atitudes de desassombro, mas Públio Lentulus não manifestava o menor receio. Quer dizer, eles iam em áreas que eram perigosas, que expunham a pessoa deles a riscos que os outros ali alertavam. Só que ele era destemido e ele ia sem receio, achando que ele não iria acontecer nada ou não temendo o que iria acontecer. Então, Públio Lentulus não manifestava o menor receio, realizando na sua idade minuciosos serviços de reconhecimento topográfico da famosa cidade. Afinal, na véspera da queda de Jerusalém, então um pouquinho antes da queda propriamente dita, do dia em que realmente se conquista, já se lutava quase corpo a corpo em todos os pontos de penetração
havendo incursões de parte a parte nos campos inimigos, com recíprocas crueldades contra todos os que tivessem a infelicidade de cair prisioneiros. Então a guerra ali estava tão grande entre romanos e hebreus que em qualquer local tinha um duelo pessoal e quem fosse tomado acabava sendo levado como prisioneiro e quem fosse prisioneiro estava sujeito também a atrocidades. Apesar do zelo de que eram cercados, Públio e o amigo, em virtude da coragem de que davam testemunho, caíram nas mãos de alguns adversários. Então imagine, eles ousaram e caíram na mão do povo hebreu, de alguns adversários que, ao lhes observarem a indumentária de altos dignatários da corte imperial, os conduziram imediatamente a um dos chefes da desesperada resistência instalado num casarão à guisa de quartel, próximo à Torre Antônia. Então, quando eles viram que eles eram romanos, mas eram importantes, não mataram, não acabaram com eles ali, levaram para alguém que tinha mais poder de decisão. Publio Lentulus, observando as cenas de selvageria e sangue da plebe anônima e amotinada, que exterminava numerosos cidadãos romanos sob as suas vistas, quer dizer, ele estava vendo o que estava acontecendo com os romanos que eram pegos, né? Lembrou a tarde dolorosa do Calvário. Então, naquele momento, ele se lembra de Jesus. Ele se lembra do que fizeram com Jesus, do que aquele povo fez, aquele povo desequilibrado em momentos como esse são capazes de fazer. E aí ele se lembra da tarde dolorosa do Calvário, em que o piedoso profeta de Nazaré sucumbira na cruz, sob a vozeada terrificante das multidões enfurecidas. Enquanto caminhava tangido com brutalidade e aspereza, o velho senador considerava igualmente que, se aquele momento assinalasse a sua morte, quer dizer, ele já tinha consciência de que aquele acontecimento poderia significar a morte dele de fato. Mas se fosse realmente esse momento, devia morrer heroicamente, como sua própria mulher em holocausto aos seus princípios, embora houvesse fundamental diferença entre o reino de Deus e o império de César. Quer dizer, ele fez naquele momento um pensamento, lembrando, nossa, a Lívia morreu dignamente, né? E eu vou morrer dignamente também, mesmo sendo um senador do Império Romano, sendo pego. Apesar de, como eles falam, né? Lívia morreu em amor ao reino de Jesus. Públio Lentulus ali ainda iria, de certa forma, morrer em respeito, em dedicação ao império, que ele era um trabalhador com toda a sua energia. A ideia de deixar Flávia Lentulha órfã do seu afeto preocupava-lhe o íntimo. Quer dizer, tudo começa a passar pela cabeça dele naquele momento, né? Que deveria morrer com honradez, mas lembra-se da filha e aquilo preocupava. Todavia, ponderava que a filha teria no mundo a dedicação generosa e assídua de Ana, bem como o amparo material da sua fortuna. Então, passando tudo aquilo pela cabeça, ele já encontra, na verdade, as consequências e as soluções. Porque algo de inevitável iria acontecer com ele. Foi nesse estado de espírito, surpreso com a sucessão dos acontecimentos, que atravessou longas ruas cheias de movimento, de gritos, de impropérios e de sangue. Jerusalém, tomada de assombro, mobilizava as derradeiras energias para evitar a ruína completa. Quer dizer, os hebreus, os judeus estavam naquele
último momento desesperado, já estavam sendo dominados pelos romanos, mas ainda assim estavam lutando com as últimas energias que eles possuíam. Ao cabo de algumas horas, extenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo foram introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu. Então aí chegaram na casa de algum dos chefes daquele movimento de resistência dos judeus e que eles foram levados. Que expedia as mais impiedosas ordens de suplício e morte para todos os romanos presos, revidando as atrocidades do inimigo. Então esse chefe, né, judeu, era cruel também. Da mesma maneira que os romanos eram cruéis com os judeus, eles queriam revidar. E esse chefe judeu, a todos que chegavam ali para ele, expedia todas as ordens para maltratar, né, torturar e matar aqueles que chegavam para ele. Bastou que Públio fitasse aquele velho israelita de traços característicos para procurar sofregamente uma figura semelhante no acervo de suas lembranças mais íntimas e mais remotas. Não pôde, porém, de pronto identificar aquela personagem. Então ele chega na frente desse chefe judeu e acha familiar. Tenta relembrar, puxa vida, de onde eu conheço essa pessoa. Mas ele não se lembra. Eu não sei se vocês imaginam quem pode ser, né? Mas o fato é que ele acha familiar. O velho chefe, contudo, pousou nele o olhar astuto e, fazendo um gesto de satisfação, exclamou com uma chispa de ódio a lhe transparecer de cada palavra. Quer dizer, o chefe olhou para ele e ficou feliz de ver quem estava na frente dele. Ilustríssimos senadores, enfatizou com ironia e desprezo, eu vos conheço de longos anos. E fixando Públio, acentuou com malícia. Sobretudo honro-me com a presença do orgulhoso senador Públio Lentulus, antigo legado de Tibério e de seus sucessores nesta província perseguida e flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida, na minha velhice trabalhosa, sem me desafrontar de uma injúria inovidável. Então, olha isso. Era alguém que queria muito ver ele e não via há muito tempo. Avançando para o velho patrício, que o contemplava supinamente surpreendido, repetia com insistência irritante: Não me reconheceis? O senador, porém, tinha o semblante a evidenciar o seu penoso abatimento físico, em face daquela rude provação da sua vida. Debalde encarava a figura franzina e maquiavélica de André de Gioras. Olhe o que volta, né, para a vida de Publio Lentulus. André de Gioras, vamos lembrar, né? Aquele pai do Saul de Gioras, que foi o menino que atacou, jogou uma pedra na Lívia e o Publio Lentulus condenou. Depois esse pai veio pedir, pelo amor de Deus, para o Públio, como pai, não punir aquele único filho que ele tinha. E na época, Públio acaba não concordando, mas depois a sua consciência diz que ele deveria libertar, manda ir atrás daquele escravo que ele mandou, condenou às galeras, e recebe a notícia que aquele escravo já não estava mais nas galeras. Então ele acha que o Saul tinha fugido e tinha voltado para o pai. Então ele fica tranquilo, ele acha que encerra-se o assunto dessa maneira. Depois, lá na frente, quando ele volta para Roma, ele conhece Saul, que era ex-escravo de Flamínio Severus, até desconfia, mas não conclui.
E o Saul tinha sido realmente comprado das galeras por algum capataz, né, do Flamínio e levado para até lá. E o Saul foi quem planejou toda também a vingança lá em Roma, mas que no capítulo passado nós vimos que morreu. Matou Agripa e foi morto pelo feiticeiro lá. Só que agora André de Gioras, que tinha declarado, né, ou decidido que iria se vingar daquilo que o Públio fez para ele, inclusive, voltando, André de Gioras foi quem sequestrou o filho Marcos de Públio Lentulus e que Públio não imagina se Marcos está vivo, se Marcos já foi morto, mas o fato é que a vida coloca de novo, o destino coloca agora de novo, frente a frente, Públio Lentulus e André de Gioras. Agora com elevado ascendente nos trabalhos do templo famoso em vista da fortuna que conseguira amealhar. Quer dizer, André de Gioras, alguém, né, é hoje um judeu importante, inclusive no templo, verificando a impossibilidade de ser identificado pelo prisioneiro cuja presença ali mais o interessava e que lhe respondera a todas as perguntas com um silencioso gesto negativo, o velho judeu retornou com sarcasmo. Quer dizer, ele percebeu que Públio não estava realmente lembrando quem ele era. E ele fala: Públio Lentulus, sou André de Gioras, o pai a quem insultaste um dia com o excesso da tua autoridade orgulhosa. Lembras-te agora? O prisioneiro fez um sinal afirmativo com a cabeça. Vendo, porém, que o seu atrevimento não o intimidava, o chefe de Jerusalém insistia exasperado. Quer dizer, ele continua querendo, né, colocar medo no Públio, mas Públio simplesmente reconhece, mas resigna-se, né, e aí não se humilha. E aí o André de Gioras fala, né, bravo, e por que não te humilhas neste momento diante da minha autoridade? Ignoras porventura que posso hoje decidir dos teus destinos? Qual a razão por que não me pedes comiseração? Públio estava exausto. Lembrou os seus primeiros dias em Jerusalém, recordou a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Quer dizer, aí naquele momento começa também a vir as lembranças, né? Públio lembra-se, aí quando ele reconhece, se lembra inclusive daquele momento em que ele foi pedir, pelo amor de Deus, que libertasse o filho. Procurou rememorar intimamente as providências que adotara na qualidade de homem público, a fim de que o filho do judeu voltasse ao lar paterno. Quer dizer, ele se lembra inclusive disso, que ele na época teve vontade de perdoar pelo fato de que ele era pai, a fim de que o filho voltasse ao lar paterno, não se lembrando de haver destilado tanto fel naquele coração irresignado, porque para ele realmente estava tudo resolvido. E ele falou assim: meu Deus, por que ele cultiva um ódio tão grande por mim? Deliberar a nada dizer diante da sua figura exasperada e truculenta, atendendo às suas íntimas disposições espirituais, mas em face da ousada insistência, sem abdicar às antigas tradições de orgulho e vaidade que o caracterizavam noutros tempos, e como se desejasse demonstrar desassombro em tão penosas circunstâncias, replicou afinal com energia: se vos julgais aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espereis que se vos peça comiseração, pelo fato de cumprirdes o vosso dever. Então, olha o que Públio responde. Se você acha que você está cumprindo um dever, cumpra. Não acho que eu vou pedir para você que você tenha dó de mim. É um dever, cumpra. André de Gioras franziu o sobrolho, exasperado com a resposta imprevista,
andando de um lado para o outro no amplo gabinete, como se estivesse a cogitar o melhor meio de executar a tremenda vingança. Depois de alguns momentos de sombrio silêncio, como se houvesse chegado a uma solução condigna dos seus tigrinos projetos, quer dizer, ele ficou perdido com a resposta de Públio, né? Públio também não querendo demonstrar fragilidade, e ele perdido começa a pensar como fazer para se vingar realmente naquela oportunidade que ele estava tendo. E aí ele vem a ideia, né? Chamou com voz soturna um dos guardas numerosos, ordenando: vai depressa e dize a Ítalo, de minha parte, que deve aqui estar amanhã, às primeiras horas, de modo a cumprir minhas determinações. Então, o que, que ele fala? Pede, chama alguém e manda alguém chamar essa outra pessoa que não estava ali e que não iria chegar tão rápido. Porque fala assim, fala para Ítalo que amanhã cedo ele tem que estar aqui. E enquanto o emissário saía, dirigiu-se aos dois prisioneiros nestes termos: a queda de Jerusalém está iminente, mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do vosso povo. Quer dizer, o André sabia que mais cedo ou mais tarde estava tudo dominado, eles estavam sendo pegos. Mas ele falou assim: mas eu não vou deixar de colocar minha última tacada aí com relação contra vocês, né? As víboras do vosso povo. Vossa raça maldita veio cevar-se na cidade eleita, mas eu exulto com a minha vingança em vós ambos, orgulhosos dignatários do império da impiedade e do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, terei executado meus implacáveis desígnios. Calando-se, bastou um gesto para que os dois amigos fossem atirados numa enxovia escura e úmida, onde passaram uma noite terrível de conjecturas dolorosas, trocando amarguradas confidências. Então aí ele determina, mas isso não aconteceria naquele dia, fala o que fala, joga os dois, né, numa cela, numa prisão, e aguarda o dia seguinte para executar a grande vingança dele. E por hoje nós vamos parar por aqui. A gente não vai começar, porque aí na manhã seguinte já começa um novo acontecimento, né, que aí eu acho que vale a pena a gente não interromper. Mas então Públio Lentulus está nas mãos de André de Giores, a quem lá atrás ele prejudicou. Então, para que a gente comece a pensar nessa questão, né, do que tudo que a gente faz, um dia a gente vai ter que lidar. Nessa mesma vida ou noutra vida. Ele, né, como ele está num processo, né, de transformação, muitas vezes as coisas já são abreviadas com relação ao que se pode resgatar e pagar e ou começar a se redimir ou começar a passar por testemunhos maiores, por provações maiores. Mas o fato é que então nós vamos na semana, não na semana que vem, eu não sei, vamos tentar ver se a gente faz algum outro dia para a gente realmente não perder o fio da meada aí, certo? Mas eu falo com vocês depois do grupo. Alguma dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer aqui com relação ao que nós vimos hoje? Não, nenhuma. Então, Não, nenhuma. se não, então só aguardando para a gente concluir. Nós não vamos, acho que, concluir ainda essa lição na próxima vez, só vamos dar sequência ao que está acontecendo. Mas vamos com calma, vamos de acordo com o que a gente precisa, né? No ritmo aí que a gente achar necessário. Certo, gente? Certinho. Então, maravilha. Vamos agradecer mais uma vez só a Deus pela oportunidade e uma ótima semana, uma ótima noite para vocês. Que assim seja. Até Obrigada, mais. Boa Tchau, noite, tchau. boa semana. Obrigada. Boa semana. Tchau.